Olá, tudo bom, nono ano? Bom dia, como é que vocês estão? Então, hoje nós vamos corrigir aqueles exercícios de revisão que eu passei na semana passada para vocês, tá? Espero que vocês tenham feito. Então, vamos começar. Então, a questão número 1 era assim: geralmente as flores das angiospermas são bastante atrativas, apresentando pétalas com formatos e cores variados. No entanto, em espécies nas quais o grão de pólen é transportado pelo vento, as flores costumam ter pétalas pequenas ou até ausentes e não produzem néctar. Então, letra A. Se as angiospermas polinizadoras pelo vento não necessitam atrair animais polinizadores, qual é a importância das flores para esses vegetais? Então, daí a gente começa a pensar na função da flor. O que tem lá dentro da flor que é tão necessária para a proteção do embrião, a nutrição do embrião, né? Então, a resposta comentada, ó, as flores são importantes para esses vegetais porque, além de serem o órgão onde há a produção de gametas, elas apresentam estruturas que os protegem, tá? Então, lembra sempre que a flor, ela vai cair as pétalas, mas o embrião que está lá dentro do óvulo fecundado, ele vai dar origem à semente e ao fruto, tá? Que a gente já tinha falado antes. Letra B. As flores polinizadoras pelo vento são mais comuns em locais onde vegetais da mesma espécie encontram-se próximos. Como você explica esse fato? Então, lembrando que a gente falou de competição, teve uma questão anterior onde eu falei muito sobre isso, que é a questão da dispersão e o porquê, né, da dispersão e da grande necessidade dos animais que se alimentam desses frutos e sementes, em levar as sementes para longe para que não ocorra a competição. Então, é basicamente isso, tá? Essa é a grande função, para que, levando para lugares mais longe, não ocorra a competição com a planta mãe, tá? Então, ó, como o pólen é transportado pelo vento, as chances de polinização seriam muito pequenas se os indivíduos estivessem longe entre si, tá? Então, mais chances de dispersão se tiver mais agentes polinizadores, né? C. Com base no que foi estudado até aqui, você considera que há alguma vantagem em um vegetal ser polinizado pelo vento e não por animais? Então, agentes polinizadores fazem a mesma função. Levam sementes ou pólen, que está ali o gameta masculino, para outros lugares para que ocorra a fertilização dessas plantas, enfim. Então, tem a mesma função. Agora, o vento não depende de animais. Então, pode ser uma área onde não tenha tanta disponibilidade assim de animais polinizadores que o vento vai fazer a mesma função. Então, ó, porque o vegetal não necessita de recursos como néctar, grandes pétalas ou animais polinizadores. Então, lembrando que a gente já tinha falado sobre isso, no livro também estava dizendo, as pétalas são atrativos, né, para a polinização por animais. Questão número 2. Aqui tem um menininho, onde ele começa ali a cavar a terra para ele poder plantar. Aí depois, horas e tal, um dia depois, acho que fiz algo errado. Ou seja, ele colocou alguma coisa, colocou uma sementinha, colocou água e mesmo assim não cresceu nenhuma sementinha, né? Não deu, o embrião não se desenvolveu. Com base nisso, letra A. Muitas vezes a semente demora para germinar porque o embrião contido em seu interior está em estado de dormência. Explique com suas palavras o que seria esse estado e os fatores que influenciam esse fim. Então, a dormência, o que estava falando no livro de vocês, a dormência é um fato que acontece nas sementes esperando condições adequadas do ambiente, como a quantidade de luz, água e nutrientes, para que aquele embrião possa se desenvolver. Então, vai ficar dormente, ou seja, inativo, até que essas condições estejam favoráveis, tá? Letra B. Na tirinha, o personagem ficou decepcionado ao ver que a árvore demoraria para crescer. Como você explicaria a ele o processo de germinação? Então, o processo de germinação é um processo que depende de muitos fatores, que fatores são essenciais: a quantidade de oxigênio no solo, a quantidade de nutrientes, quantidade de água, luminosidade. Tudo isso tem que estar adequado para que aquele embrião possa começar a se desenvolver e começar a se enraizar ali, tá? Então, seria mais ou menos isso.
Questão 3. Se um vegetal típico de ambiente úmido e quente, com folhas largas, for submetido a uma situação de falta de água, qual dos processos relacionados abaixo provavelmente ocorrerá? Então, olha só, veja bem a situação que é colocada. Então, um vegetal de ambiente úmido e quente significa úmido com muita disponibilidade de água. Quente porque é um ambiente tropical, digamos assim. Imagina que esse vegetal estivesse agora sem a mesma disponibilidade de água que ele sempre teve. E aí o que vai acontecer com ele? Olha só, é a última opção. Os estômatos permanecerão fechados para evitar a perda de água. Lembrando que os estômatos são estruturas responsáveis pelas trocas gasosas. Então, quando o vegetal está numa situação de um calor extremo e falta de disponibilidade de água no solo, os estômatos se fecham. Para quê? Para que ele possa retardar a perda de água por evaporação. É por isso que em ambiente de muito calor, as plantas durante o dia mantêm os seus estômatos fechados e eles só vão se abrir à noite, onde a temperatura já está mais amena e a perda de água por vapor vai diminuir. Questão número 4. Em cada um dos esquemas, complete o quadro com o tipo de seiva correspondente. Essa aqui é fácil. Então, ó, xilema é a seiva bruta e o floema é a seiva elaborada. Questão número 5. Júlia e Roberto resolveram plantar sementes de feijão em um vaso. Júlia ficou preocupada com a posição em que deveria deixar a semente, pois acreditava que, dependendo desse fator, as raízes poderiam se desenvolver para cima e o caule para baixo. Em relação a isso, desenhe no seu caderno como você acha que cresceriam as raízes. Então, ó, são duas sementinhas aqui que parecem ter dois feijões. As raízes vão sempre crescer para baixo, tá? Para baixo, para os lados. Isso é normal, independente da posição da semente. Por quê? Porque a raiz ela vai ao encontro dos nutrientes. E os nutrientes estão ali dispostos no solo como um todo, tá? Depois, letra B. Depois de um tempo, Roberto colocou o vegetal no interior de uma caixa como mostra a imagem. E essa caixa estava com a tampa fechada, a luz penetrava apenas por um orifício, ou seja, um buraquinho. Em sua opinião, o que ocorrerá com o vegetal após alguns dias? Então, aqui é uma interessante questão para a gente falar do fototropismo, né? Essa questão de cima aqui falava do gravitropismo. Por que o gravitropismo? Crescendo para baixo por causa do sentido das raízes em relação à busca de nutrientes. Agora, no caso do fototropismo, significa que as raízes vão crescer, né? As raízes vão estar no solo, mas assim, o caule, as folhas vão crescer em direção à luz. Por quê? Porque a luz é um fator desencadeador da fotossíntese. É preciso a luz solar bater nos cloroplastos para que se inicie esse processo, tá? Então, o fototropismo é o fato, né? Esse fator aí onde as plantas, as suas folhas vão estar sempre crescendo em direção à luz. E a número 6 aqui era para a gente colocar, tinha assim umas imagens, né, no diagrama, onde vocês poderiam estabelecer aí um padrão, estava facinho, mas vocês também poderiam fazer como se fosse um complete, né? Então, um pigmento verde fundamental para a fotossíntese é a clorofila. Tecido que conduz a seiva elaborada é o floema. Vegetais autótrofos, não sei se vocês saberiam responder isso, mas autótrofos são os seres fotossintetizantes, ou seja, que fazem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Principais órgãos fotossintetizantes dos vegetais são as folhas. Quando a gente fala de órgãos, é órgão da folha, tá? São as partes do vegetal. Organela, onde ocorre a fotossíntese, aí sim é o cloroplasto. Depois, G, o gás carbônico absorvido na fotossíntese. H, crescimento dos órgãos do vegetal em relação à luz, é aquilo que a gente tinha visto na questão anterior, fototropismo. I, em relação à quantidade de células, os vegetais são pluricelulares. Crescimento dos órgãos em relação à gravidade, gravitropismo. E a parte comestível da batata inglesa, é o caule, tá? Então lembra que a gente já tinha falado isso antes, caule é a parte comestível da batata. E a última questão, como os cientistas
caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a reprodução dos insetos, certamente nos livraríamos de várias doenças em que esses animais são vetores. Em compensação, teríamos grandes problemas como a diminuição drástica das que dependem desses insetos para a polinização, que é o caso das angiospermas, porque as angiospermas são as plantas que produzem pólen, visto que os pólens são a parte masculina das plantas, né? Ou seja, vão estar carregando aí os gametas masculinos, tá bom? Então, corrijam os exercícios direitinho e na outra semana a gente já inicia uma nova abordagem de biologia, a gente falando aí um pouco da história, do desenvolvimento dos organismos, dando aí um pouco como se fosse uma prévia do assunto que a gente vai ver no módulo 3, que a gente vai falar sobre genética, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, um grande beijo para vocês.